paz do Senhor, igreja. É uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus mais uma vez para vocês. Já ministrei algumas outras vezes, mas não no culto de Santa Ceia, que responsabilidade. Mas Deus coloca as palavras na nossa boca. Agradeço aos pastores dessa casa por terem me confiado o altar. Deus abençoe pastor Gilson, pastor Marcos, pastora Sueli, Cris, por tanta confiança e carinho e cuidado com as nossas vidas sempre. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos cantar esse louvor, prestar bem atenção na letra dele. E vamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. E diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vim falar de perfume. Quem gosta de perfume? Eu também gosto muito. E o apóstolo Paulo usou o perfume para querer nos dizer o impacto que o cristão deve causar no mundo. Ele usou, o perfume, a fragrância, depende da Bíblia, mas ele quis dizer o impacto que nós devemos causar. E eu vou falar algumas poucas características de um bom perfume. Não sou especialista na área de perfume, mas acredito aqui que o bom perfume de Cristo todos nós exalamos. E a gente pode falar um pouco. A primeira característica, queridos, é a origem. A origem de um bom perfume precisa ser uma vida vitoriosa em Cristo. O cristão precisa ser vitorioso em tudo. Mesmo quando bate na nossa porta o desemprego, nós precisamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Quando bater na nossa porta a enfermidade, nós precisamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos viver em triunfo, em Cristo. Então, é através da vitória da cruz que nós somos vitoriosos. Independente das circunstâncias. A palavra de Deus fala que tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Então, independente da circunstância, o cristão precisa ser vitorioso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso do 8 ao 10, fala assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia! Agora, como que o Senhor Jesus vai se manifestar num corpo que só reclama, só murmura? Nós temos lutas, queridos, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos a andar na contramão do mundo. E as lutas, elas virão. Luta na saúde, luta financeira, no casamento. Mas é como a gente vai lidar com tudo isso, sermos vitoriosos em Cristo, que nós vamos saber se nós vamos exalar o bom perfume de Cristo ou não. Não esquecendo da palavra do apóstolo Paulo, queridos. Nós podemos viver em triunfo em Cristo Jesus. O cristão, aonde ele chega, ele precisa trazer essa vitória. Aonde ele chega. Aonde tem pessoas abatidas, ele tem que chegar com o perfume da vitória. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Quer que eu ore com você? Vamos nos colocar de joelho pela tua causa. Aonde nós chegamos, o primeiro perfume que a gente tem que exalar é da vitória. Precisamos ser cristãos vitoriosos em Cristo Jesus. Ser um cristão vitorioso, queridos, vai impregnar tanto perfume de Cristo em nós, tanto perfume de Cristo em nós,
que aonde nós chegarmos, vai exalar por tudo. Vai exalar por todo o ambiente. Não quer dizer que nós não ficamos tristes, mas a gente não pode permanecer. Assim como os pastores já pregaram tanto aqui nesse púlpito, deserto é lugar de passagem e não de permanência. Então, vem as lutas, mas a gente vai passar com Cristo Jesus. Não iremos permanecer. Você não vai permanecer no deserto. Você será vitorioso, viverá de triunfo em triunfo. Por Cristo Jesus. Pela vitória de Cristo na cruz. A segunda, queridas, a segunda característica de um bom perfume é a essência. E essa essência é a intimidade com Cristo Jesus, a intimidade com Deus. Quanto maior a nossa intimidade com Deus, maior essa essência. Maior essa essência. Queridos, hoje eu vou desafiar. Eu primeiro estou ministrando primeiramente para mim. Porque para eu estar ministrando essa palavra, o Senhor me quebrou em muito. Então, nós somos o primeiro a ser ministrado para a gente poder ministrar. E hoje eu desafio a todos, queridos, tenham intimidade com Cristo Jesus. Não vamos parar de ser cristãos só de domingo. Nós temos que ser os cristãos de segunda-feira. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho, tenha intimidade com Deus, aprenda a escutar Deus. Bíblia, leitura da palavra diária. Isso é criar intimidade. Não conseguimos amar o que não conhecemos, e aqui está tudo. Não conseguimos amar o que não conhecemos, a gente só ama o que a gente conhece. Leitura da palavra diária. Precisamos ter essa essência da intimidade com Cristo. Eu quero motivar você nessa noite. Que entre no seu quarto e tenha o seu momento de devocional, o seu momento de oração com Deus, sem selfie, sem nada. Sem mostrar para ninguém, porque depois o que a gente mostra é o resultado da intimidade. O que os outros veem em nós, o que nós vamos mostrar é o resultado da intimidade. É o resultado da intimidade. Mergulhe em águas mais profundas, querido. Não deixe a água só nos tornozelos, no joelho. Mergulhe em águas mais profundas com Cristo Jesus. A célula é importante, tudo é importante. Estarmos aqui em comunhão, precisamos fazer parte de um corpo. Mas tudo é relacionamento. A vida com Deus depende muito de relacionamento com Ele. No Salmo 25, verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará o conhecer da sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Quem teme ao Senhor aqui? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Glória a Deus pela sua vida, querido. Busque. Quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos exalar o perfume de Cristo e nós vamos conseguir o mais difícil, que é de estarmos aqui. Atrair as pessoas para Cristo. Porque como é difícil evangelizar, né, queridos? Não é fácil. Mas quando nós temos intimidade, nós escutamos o que Ele fala, como agir. Nós escutamos que a gente fala para Ele, né, que os vossos pensamentos sejam os meus pensamentos, Jesus. Como a gente cantou, né, eu pedi para cantar esse louvor no início, porque Ele tem falado muito comigo. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração obediente, disposto a obedecer. Porque Deus honra muito a nossa decisão. Não é fácil, né, se transformar, nós não temos o corpo glorificado. Mas, Senhor, me dê um coração disposto a obedecer, disposto a perdoar. Senhor, eu estou disposto. Não é fácil, mas o Senhor pode iniciar o processo porque eu estou disposto. Eu estou agindo em obediência. E o Senhor honra. O Senhor inicia o processo de cura que não é fácil, mas Ele honra. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações,
mas que agora foi manifestado aos seus santos. Presente. Eu vou ler de novo, vocês falam presente, aos seus santos, ó. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Você é santo de Deus, querido. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você desceu as águas do batismo. Você é santo de Deus. Tome posse. Ali fala o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. O mistério que eu estou falando hoje é sobre essência. O que esteve oculto por muitos anos e gerações, Ele nos revelou a nós. Ele revelou a nós. Por isso o motivo de ter intimidade, de querer buscá-lo, de querer ouvi-lo. Porque o que foi oculto por muitas gerações, Ele revelou aos seus santos. Nós. Verso 27. E eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vou ler novamente. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quem são os gentis? Quem são os gentis, pastor Jesus? Vamos colocar aqui na palavra como quem não conhece a Cristo. E a quem não conhece a Cristo, nós precisamos trazer a esperança da glória em Jesus Cristo. A esperança da glória. Quando um crente, gente, tem intimidade com Deus, aonde ele chega, ele traz esperança. A esperança da glória. Ele pode orar por alguém que está num leito de hospital entre a vida e a morte. Aí ele lhe traz a esperança. Ou ele traz a esperança da cura, ou a esperança que aquela pessoa se encontrará com Cristo Jesus. E glória a Deus, porque a cura aconteceu. Estará com Cristo. Aonde o cristão chega, ele tem que trazer esperança. Ele tem que trazer novidade de vida. Novidade de vida. Aonde ele chega, não importa o ambiente. Não estou falando só ambiente de igreja, é todo ambiente. Quem não perdoa, começa a perdoar. Pessoas que não acreditam que casamentos podem ser restaurados, começam a acreditar. Por quê? Por causa do bom perfume. Por causa do bom perfume que nós precisamos exalar. Essa é a essência, queridos. Vamos trazer esperança para quem precisa. Sejamos pacificadores. Aonde houver discórdia, que a gente leve a paz. Sejamos pacificadores sempre. Para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Terceira característica, queridos, é o raio de ação. Quem usa aí uns perfumes muito bons, aonde passa a gente sente, né? Às vezes a gente reconhece, né? A gente fala, ó, fulano passou por aqui. Que perfume bom. É o raio de ação. O nosso testemunho precisa ser manifesto em todo lugar. Por isso que eu falei assim, que nós não podemos, nós temos que parar de ser os crentes somente de domingo. Mas vamos ser os crentes de segunda-feira, porque amanhã tem que trabalhar. Eu não, que eu estou de férias. Mas amanhã tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade. E daí? Esse bom perfume aqui que eu peguei desse louvor maravilhoso, essa adoração da palavra que jorra do trono de Deus, eu vou exalar amanhã no meu trabalho? Nós precisamos, queridos, sermos os crentes da segunda, terça, quarta, não só de domingo. Como que é o nosso linguajar fora da igreja? Porque a nós falarmos, nós podemos exalar também o bom perfume com a nossa palavra. O impacto tem que ser com a nossa vida, com as nossas palavras. Será que aqui eu converso de uma maneira? Eu cuido, eu vigio as minhas palavras. E será que fora não? Será que a pessoa olha para a gente e fala assim,
Nossa, mas como tem aquelas coisas, né? Mas isso aí não é crente? Perfeitos, como eu já falei, não somos. Não temos o corpo glorificado. Vivemos toda a dificuldade e luta e precisamos de cura dia após dia para servir a Deus. Mas nós precisamos tomar a decisão, queridos, de darmos o exemplo. Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, Paulo diz: de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vós conciliei com Deus. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante. Que forte, gente. Nós somos representantes de Cristo na terra. E será que estamos agindo? Porque quando o embaixador, né, do país, ele faz alguma coisa errada, ele envergonha o país dele, a nação que ele representa, automaticamente ele é tirado. Então, eles têm um cuidado enorme, né? Como eles vigiam com as palavras, são palavras bonitas, eles pensam e têm toda uma assessoria para poder falar, para não ofender o país, para honrar o país que eles representam. E nós representamos a nação do céu. E será que nós temos, eu falo por mim, será que nós temos esse cuidado? De sermos os embaixadores de Cristo? Vou falar aqui de uma pessoa. No ano de 2023, tem uma irmã aqui que foi professora regente do meu filho. E ela deu aula esse ano todo como professora regente do meu filho. E durante todo esse ano de 2023, ela não estava dando aula aqui na salinha da igreja, ela estava no trabalho secular dela. Eu vi como ela marcou a vida do Pedro. Eu percebi como ela marcou. E até hoje, o ano passado, agora de 2024, ela não deu aula para ele, foi outra professora. E sempre ele pergunta, será que um dia ele terá aula novamente com ela? O que é isso, Jéssica? É o povo de Deus exalando bom perfume por onde passa. Essa irmã é a Lu do David. Aplauda o Senhor na vida da serva do Senhor. Que você continue sempre exalando, Lu, esse bom perfume, por onde você passa, tá bom? E é muito forte, queridos. É muito forte porque ela estava no trabalho secular. Ela não estava ensinando a palavra de Deus, mas ela marcou ele de uma maneira profunda por causa do bom perfume. Porque as pessoas reconhecem. Elas reconhecem esse bom perfume. Essa, queridos, é uma responsabilidade que Cristo passou para a igreja. Ser embaixadores, antes de ele ser assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo em seguida, passou essa autoridade para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele passou para a gente. Ele subiu aos céus, mas deixou essa missão para nós. Vamos, gente, vamos fazer discípulos, vamos... Fala sobre raio de ação. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, em todas as nações. Só que muitas vezes a gente acha assim, para eu ser um missionário, para eu exalar o bom perfume, eu tenho que ir lá pregar na África. Eu tenho que ir para a Índia. Eu tenho que ser profeta das nações. Querido, se sou fiel no pouco, ele me confia mais. Você está sendo profeta no seu trabalho? Na sua escola? Na sua faculdade? Essa é a nossa missão. Aonde estamos? É onde estamos. O nosso raio de ação tem que ser grande. É onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Esse bom perfume precisa exalar, queridos. Precisa exalar.
2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Apóstolo Paulo mandando carta a seu discípulo Timóteo. Cartas maravilhosas. E falando: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Será que nós estamos fazendo isso? Estamos tentando convencer as pessoas da vinda de Cristo? Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida? Será que estamos também repreendendo quando precisa? Isso vem da nossa casa, vem da educação dos nossos filhos. Apóstolo Paulo fala muito nas epístolas dele sobre repreensão. Não é só passar a mão na cabeça, tem que chamar para tomar um Nescau também, né, pastor Gilson? Pastor Gilson ensina a gente, pastor Marquinhos também nos corrige com muito amor sempre. Porque é o sanduíche, né, pastor? Sempre corrigir, ele frisa. Ensine com toda a paciência. Com toda a paciência. Então, nós precisamos repreender, ensinar. Será que estamos fazendo isso? Que o apóstolo Paulo pediu com tanta veemência. Ele ainda falou ali, ó: eu ordeno a você com toda a firmeza. Eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa do quê? Da vinda de Cristo e do seu reino, gente. Por que ele ordenou com tanta firmeza? Porque Jesus está vindo. A vinda de Jesus. Por isso que precisa ser feito tudo isso. Ele está às portas. Por isso precisamos fazer tudo isso. Queridos, eu vou passar para vocês aqui uma informação que me chocou. Queridos, o Brasil é o 4º país com o maior número de evangélicos do mundo. Glória a Deus. E quando abrange os cristãos em geral, é muito mais. É o país que mais tem cristão no mundo. Nós temos muito cristão. Em contrapartida, no Brasil, é o 2º maior de consumidor de cocaína do mundo. E é o 2º maior de casos de crescimento de prostituição. Os dados não estão batendo. Se é o país mais cristão do mundo, o 4º país com mais evangélicos do mundo, o que é isso? Será que nós estamos exalando o bom perfume? Vamos despertar. Assim como o apóstolo Paulo falou: ordeno a você por causa do reino, da vinda do reino. Ensine, corrija, pregue a palavra, sendo no tempo correto ou não, pregue a palavra. Queridos, a 4ª característica é a qualidade e a pureza do perfume. Gente, eu falo de uma amiga minha aqui que a gente deu risada quando aconteceu. E eu lembrei disso para falar aqui para vocês. Ela viajou para a cidade dela, que é BH. E daí aqueles vendedores ambulantes de perfume na rua, né? E ela parou para olhar e ele espirrou no pulso dela. E daí ela foi esperta. Ela falou assim: vou andar, né? Vou andar, vou almoçar. Se quando eu voltar ainda tiver o cheiro, eu compro. E ela fez muita coisa. Ela fez muita coisa e voltou. E quando ela voltou, ainda estava o cheiro. Ela falou: eu vou comprar. E comprou um frasco fechado, gente. Quando chegou em casa, foi abrir a água. E a gente deu muita risada e Deus me trouxe à memória. Isso, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então,
precisamos ter qualidade, não basta ser só qualidade, é a pureza, né? A pureza faltou na pessoa que vendeu, né? Que vendeu o perfume que era água. Paulo frisa muito ali. Nós precisamos ter o bom perfume. Ele destacou o bom, ele não fala só o perfume de Cristo. A fragrância de Cristo. Nós precisamos ter o bom perfume. Nós precisamos ter qualidade. Queridos, quantos escândalos no meio cristão? Quantos escândalos? É só a gente abrir qualquer site de notícia. Que a gente se envergonha. A gente que leva os caminhos de Deus a sério, a gente se envergonha. Não vou citar nomes de maneira nenhuma. O que eu vou falar agora, queridos, não tem nenhum julgamento em minhas palavras. Tem só firmeza e amor mesmo. Acredito que todos viram a pastora muito famosa no Rio de Janeiro, que foi acusada de matar o esposo, que também era pastor, e descobriram que ainda tinha alguns filhos envolvidos. Isso é muito triste, porque eles prestaram contas, porque ela estava à frente de uma igreja enorme no Rio. Alguns, ela escandalizou, eles escandalizaram. Alguns podem permanecer firmes e ir para uma outra igreja, outros poderão se perder. E eles vão ter que prestar contas diante de Cristo, dessas almas que se perderam. Que sejamos o bom cheiro, queridos. O bom cheiro, porque o ruim está aí. Que queremos sempre ter a qualidade, um cristão de qualidade. Que possamos ter essa decisão hoje. Mateus capítulo 18, versos 7 e 8. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é visto que venham escândalos. Mas ai daquele homem a quem o escândalo vem. A gente tem que cuidar, queridos. Cuidar, porque nós somos embaixadores de Cristo. É muito difícil a gente ver na mídia que um embaixador de alguma nação escandalizou. Porque eles têm um cuidado enorme, como eu falei para vocês já. É muito difícil você ver escândalo em meio a esse povo. Porque eles honram eles estarem sendo indicados para um cargo daquele para serem representantes de seu país. Eu lendo uma matéria sobre embaixadores e fala que uma embaixada, por exemplo, aqui nós estamos no Brasil, pode ter uma embaixada, nos Estados Unidos, uma embaixada do Brasil. Uma embaixada, ela não é só um local físico naquele país, ela é considerada um pedaço da própria nação naquele país. Um pedaço da própria nação. Então, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que trazer da nação de onde nós somos, que é o céu. Eu trago comigo o Cristo que eu represento. Aonde eu chego, eu tenho que trazer comigo o próprio Cristo. E também representante da nação que sou. A nação da vida eterna. Precisamos, queridos, levar tão a sério quanto eles levam o trabalho deles. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou na vida eterna coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Então, que a gente possa sempre cuidar das nossas atitudes. Sempre, sempre, sempre. Lucas capítulo 17, verso 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Palavras que vêm direto do nosso amado Jesus. Ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um desses pequeninos peque. Então, aonde nós, embaixadores, colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos trazer exemplo e vida. Esses dias eu tive um outro exemplo de bom perfume de Cristo. Meu irmão está aqui e nós dois somos profissionais de enfermagem e trabalhamos no Hospital Erasto Gettner.
E ele estava indo almoçar com o Felipe, que é um colega nosso, que é cristão também. E eles pensaram, tinha um rapaz chorando muito no corredor, eles pensaram que estava passando mal, pararam para ajudar. E, na verdade, ele estava tendo uma crise nervosa, porque ele tinha acabado de perder a irmã. E eles pararam, perderam um pouco do horário de almoço, abraçaram e consolaram. É o povo de Deus exalando bom perfume por onde passa. Nós precisamos, querido, nós precisamos ser exemplo. Nós temos que ser os primeiros a ir lá consolar. Os primeiros. Que sejamos tardios em julgar. Mas que sejamos os primeiros a irmos consolar os que precisam. A dar o ombro, a dar uma palavra, a exalar o bom perfume. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Que sejamos irrepreensíveis. Que a nossa conduta seja irrepreensível. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Quando aquelas pessoas que fazem o perfume, ele dá esse exemplo, né? Estão fazendo perfume, às vezes aquele perfume maravilhoso, cai uma mosca, vai exalar o mau cheiro. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedra pequena. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Fala para o irmão do lado, não faça tolice. Fala assim para ele, mantenha-se cheiroso. Né? Uma pequena coisa pode fazer a gente se perder e a gente vai exalar mau cheiro. Então eu falo para vocês, mantenha-se cheirosos. Eu falo para mim isso também. Tiago, capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se. Fala para o amigo aí, seja puro. Precisamos, queridos, não podemos tropeçar em pedra pequena. Precisamos estar atentos às grandes coisas e às pequenas, porque senão a gente vai exalar mau cheiro. E não é o que queremos, né? Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. Queridos, então é isso que eu vim hoje passar para vocês, é o que Deus falou muito comigo. Que você receba das mãos de Deus nesse dia, nessa noite, a origem do bom perfume, que é uma vida vitoriosa, a essência, que é a intimidade com Deus, um grande raio de ação, que é o perfume que pode exalar, que vai exalar por onde você passar, em nome de Jesus. Por onde você passar, todos sentirão o cheiro do teu bom perfume de Cristo, do conhecimento de Deus. E a qualidade e a pureza de um perfume que representa Cristo aqui na terra. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Vamos ficar de pé, queridos?